O objetivo desse vídeo é complementar o exercício anterior com uma análise feita em relação a alguns parâmetros que podem ser informados pelos clientes. Um primeiro parâmetro está colocado nessa caixa, em que há uma referência de 20 minutos acima da qual os clientes não desejam esperar. E tendo então essa referência, deseja-se então estimar qual o percentual esperado de clientes ficariam insatisfeitos, que possivelmente não retornariam à empresa em virtude desse tempo de espera mais alto. Uma maneira de resolver essa questão de uma forma mais direta seria pegar os dados da amostra, como colocados aqui, entrando aqui no Excel para que a gente possa fazer isso, e vamos simplesmente contar quantas ocorrências nós temos acima de 20 minutos. O Conte-se vai nos dar essa informação. Então vamos colocar como parâmetro o intervalo de dados e vamos colocar a referência que nós queremos observações maiores ou iguais a 20. Dá 9 ocorrências. Nós temos 9 clientes sendo atendidos com tempo de espera maior do que 20 minutos, maior ou igual. Se eu tenho um total de 70 ocorrências, o percentual de clientes insatisfeitos pelo tempo de espera seria de 12,85, 12,86, né? Se arredondarmos um pouquinho. Essa abordagem, apesar de muito lógica, ela não está totalmente correta, porque nós pegamos dados apenas à amostra, quando, na verdade, o ideal seria nós termos estimativas dos parâmetros do processo para, em cima deles, aí sim calcular esse percentual de ocorrência. Os parâmetros do processo que vão nos possibilitar fazer essa previsão, como vimos na teoria, seria a média, então vamos calculá-la, a média de todos esses dados aqui, que é a nossa medida de tendência central, que dá 12,87, é o tempo médio de espera, e a variabilidade, que pode ser avaliada pelo desvio padrão. E vocês observam que existem duas fórmulas aqui no Excel que podem ser usadas, o desviapad A e o desviapad P. O primeiro é amostral, o segundo é populacional. Como nós estamos trabalhando com dados de uma amostra, logicamente que é o primeiro que deve ser utilizado. Então, vamos marcar aqui. Nós temos como desvio padrão da amostra 6,19. Esses parâmetros representam valores coletados da amostra que podem ser estimativas para o processo. Aí nós temos que usar a estatística. Como a nossa amostra de 70 observações é uma amostra de tamanho razoável, nós podemos dizer que para esse caso em particular, existem outras situações que vão ser trabalhadas mais à frente, mas para esse caso em particular, eu posso dizer que a média da amostra é uma estimativa da média do processo, assim como o desvio padrão da amostra é uma estimativa do desvio padrão do processo. Então eu posso utilizar esses dois parâmetros como elementos para calcular o percentual que nós queremos. Para que nós possamos então estabelecer qual o percentual de clientes que espera-se que tenham que ser submetidos a mais de 20 minutos de espera para atendimento, nós vamos supor que essa distribuição pode ser aproximada pela normal. Como nós discutimos aqui no exercício já realizado, observa-se que a distribuição normal não é totalmente atingida por esses dados amostrais, mas ela pode ser aproximada. É uma aproximação que não é muito distante da realidade. Existem, inclusive, técnicas que podem nos levar a definir se essa aproximação é razoável, é coerente ou não. Mas, para esse caso em particular, essa aproximação pode ser feita. Voltando, então, para o nosso caso, nós vamos usar uma função chamada distnorm, que é uma função que utiliza os conceitos da normal para que possamos calcular uma determinada probabilidade em relação a uma referência, que no caso é o nosso tempo de 20 minutos. Então, fazendo esse cálculo aqui, até para confrontar com o que nós havíamos já determinado, então é a função distnorm n, tem outra distnorm p aqui embaixo, que a gente vai depois ver a diferença.
Então, o DISC-NORM N ele nos pede o X, que é a nossa referência, que no caso é 20 minutos, a média, 12,87, a variabilidade, que é o desvio padrão, 6,19, e nos pede um cumulativo. Ou seja, ele pergunta se os dados devem ser acumulados, ou seja, eu devo pegar os dados que estão à esquerda da referência e calcular uma probabilidade acumulada de todos eles, ou se eu devo pegar um valor pontual, a probabilidade do tempo de atendimento ser exatamente igual a 20. Ou, se eu disser verdadeiro, à esquerda de 20. Já adianto que, para distribuições contínuas, como é o caso normal, não tem sentido trabalhar com o cumulativo falso. Eu tenho que acumular. Se a distribuição é discreta, como a binomial e a Poisson, eu tenho a opção de trabalhar com o valor pontual ou trabalhar com os valores acumulados. Tá? Para contínua, não. Vai ser sempre verdadeiro. Então, colocando aqui, nós chegamos a um valor de 87,52%. O que esse valor representa? Como eu falei para vocês, imaginando aqui que o nosso valor de 20 esteja posicionado aqui, por exemplo, ele vai nos dar sempre valores à esquerda. Tá? O Excel sempre trabalha assim como a maioria das tabelas da distribuição normal. Mas nós não queremos valores menores do que 20 minutos de espera, queremos valores maiores. O que nós queremos é isso aqui, queremos essa área. Como nós sabemos que a área da normal total é 100% e eu tenho o valor à esquerda, para ter o valor complementar, basta subtrair desse valor uma unidade. Ou seja, é como se eu pegasse aqui o valor 1, que é 100%, e subtraísse do nosso cálculo anteriormente feito, o que nos leva a uma probabilidade de 12,48% de termos clientes atendidos com uma espera de mais de 20 minutos. Percebam que os valores são muito próximos, até porque, como eu falei para vocês, essa distribuição normal, essa distribuição de fato pode ser aproximada pela normal, e nós usamos os parâmetros dela para fazer a estimativa do processo que levou ao cálculo desse percentual. Mas é sempre mais interessante fazer o trabalho com base na estimativa do processo, até porque eu posso complementar essa amostra com outras amostras coletadas posteriormente, e a minha estimativa do processo pode ser alterada. E aí eu vou criando uma base de dados cada vez mais completa e que vai me dando estimativas mais precisas do processo, atualizando, portanto, esse nosso percentual. Só para continuar a nossa ilustração, supondo que nós atendemos 1.000 clientes em média por mês, se eu tenho 12,48% deles insatisfeitos, eu poderia dizer que a quantidade esperada de clientes insatisfeitos que, portanto, podem deixar de frequentar a nossa empresa seria de 125. É como se eu perdesse 125 clientes por mês. Vejam que é um valor muito considerável. Bom, outro elemento que a questão nos coloca é qual seria o percentual de pessoas que estimam ser atendidas em um tempo superior a 25,3 e inferior a 6,7. Nós podemos usar o mesmo raciocínio para fazer essa questão. Vamos lá. Eu vou colocar aqui como superior 5,3, inferior 6,7. Inferior eu quero o percentual de pessoas que esperam menos do que 6,7 minutos. À esquerda, menor. Ou seja, aqui eu posso aplicar diretamente a fórmula do DISC-NORM usando a mesma lógica que nós acabamos de usar. Ou seja, o nosso x é o 6,7, a média já calculada, o desvio padrão 6,19 e verdadeiro como cumulativo. Nós temos então 15,94% de chance de termos um cliente esperando menos do que 6,7 minutos. E em relação ao superior, eu quero a possibilidade de clientes serem atendidos com espera maior do que 25,3. Então, maior é à direita, eu vou ter que pegar o complemento, já que o Excel vai me dar sempre à esquerda. Então, vai ser 1 menos o DISC-NORM do 25,3 com a média de 12,87, o desvio padrão e o cumulativo verdadeiro. Nos dá uma probabilidade de 2,48%.
2,24%. Somando as duas, que é o que a questão nos pergunta, a probabilidade do cliente estar em uma dessas duas situações seria de 18,18%. Bom, então essa é uma forma que você pode resolver qualquer tipo de questão ligado a essa análise, mas numa prova você não teria acesso nem a tabelas e nem ao Excel. Então, o que poderia ser colocado numa avaliação ou num trabalho, por exemplo? A gente poderia fazer uso de uma tabela como essa aqui. Percebam que nessa tabela nós temos, para diferentes desvios em relação à média, alguns percentuais de concentração de dados. Ou seja, entre a média e mais ou menos um desvio padrão, nós temos 68,26% das ocorrências. Entre a média e mais ou menos dois desvios padrões, nós temos 95,4%. E entre a média e mais ou menos 3, 99,7%. Então vamos tentar, usando essa figura aqui, essa referência, resolver essa segunda parte da questão que foi colocada. Para que a gente possa fazer isso, nós temos que determinar quantos desvios padrões de afastamento nós temos, tanto da referência superior quanto da inferior, em relação à média. Vamos fazer isso. Então, se eu pego o superior menos a média, vejam que daria 12,42. Em números de desvios padrões, esse 12,42 corresponde a 2 desvios padrões. Voltando lá para o gráfico, o que eu estou dizendo? Que o nosso valor de 25,3 estaria exatamente aqui. Ó. Esse seria o valor de 25,3. Média mais 2 desvios padrões. Esse é o 25,3. O que nós queremos? Nós queremos achar o percentual que está acima desse valor, ou seja, esse que está à direita desse valor. Mas nós sabemos que, pegando a média mais ou menos dos desvios padrões, nós temos uma concentração de 95,44% dos dados. O restante para o 100%, lógico que está uma parte à direita e uma parte à esquerda. Como a normal é simétrica, nós podemos também dizer que a metade deles está à direita e a metade está à esquerda. Então, 100% menos 95,44 dá 4,56. E 4,56 dividido por 2 vai dar 2,28, não é isso? Então, vamos lá. Percebam que, ao colocar, então, esse percentual aqui do lado, 2,28 mesmo, refazendo aqui essa conta, só um minutinho. 4,56 dividido por 2, 2,28. Então, nós vamos ter 2,28 de um lado, 2,28 para outro. Então, nós teríamos essa nossa primeira probabilidade, já calculada. Fazendo o mesmo procedimento aqui para o inferior. Então, nós vamos ter a diferença entre a média, 6,7, daria 6,17, que em desvios padrões daria 0,99 ou aproximadamente 1. Ou seja, o que eu estou dizendo é o que o nosso outro valor, o valor de 6,7, ele está colocado bem aqui, média menos um desvio padrão. E eu quero achar valores que estão à direita dele. Tá? Eu quero achar esses valores que estão aqui nessa região que eu estou marcando. Mas se nós sabemos que há uma concentração de dados de 68,26, a metade deles está à esquerda e a metade está à direita, nós teríamos 100 menos 68,26, que daria 31,74, dividido por 2 dá 15,87, ou seja, 15,87% estaria para cá, à esquerda do 6,3. Vamos colocar aqui 15,87%, o que daria aproximadamente o que nós havíamos encontrado, 18,15%. Portanto, percebam que é uma estimativa muito precisa e as diferenças são por conta daqueles arredondamentos, né? Quando a gente transformou em desvio padrão, não dava exatamente 1 ou exatamente 2, dava próximo, mas é uma forma que nós teríamos para aproximar e chegar em um número bem confiável. Espero que tenha ficado claro e vamos continuar com os vídeos agora abordando a continuidade do MASP.